quero falar o que Paulo disse aos Gálatas, no capítulo 5, livro de Gálatas, então, capítulo 5, o verso 1. Cristo nos libertou para viver uma vida livre. Permaneçam nessa liberdade. Nunca mais aceitem sujeitar-se a nenhum tipo de escravidão. Agora vamos pular para o verso 22, do mesmo capítulo. Mas vamos falar da vida com Deus. O que acontece quando vivemos no caminho de Deus? Deus faz surgir dons em nós, como frutas que nascem num pomar. Afeição pelos outros, uma vida cheia de exuberância, serenidade, disposição de comemorar a vida, um senso de compaixão no íntimo e a convicção de que há algo de sagrado em toda a criação e nas pessoas. Nós nos entregamos de coração a compromissos que importam, sem precisar forçar a barra. E nos tornamos capazes de organizar e direcionar sabiamente nossas habilidades. O legalismo não produz nada disso, apenas atrapalha. Para quem pertence a Cristo, seguir o próprio caminho e deixar para depois as necessidades dos outros são atitudes que ficaram cravadas na cruz. Já que a vida do Espírito é o tipo de vida que escolhemos, convém lembrar que isso não é apenas uma ideia ou sentimento no coração. Suas implicações devem ser realidade em cada área de nossa vida. Isso significa que não devemos ficar fazendo comparações como se fosse melhor que o outro. Temos coisas mais importantes a fazer na vida. Ninguém é melhor que ninguém. Cada pessoa tem valor singular e inestimável. De fato que Paulo, mais uma vez, falando aos Gálatas, nesse capítulo, incentivando algumas coisas. Mas o livro de Gálatas em si, ele vai falar bastante sobre liberdade, não é? Quando alguém adere a algum movimento religioso, alguma prática religiosa, uma das principais características é transformar a religião num instrumento para controlar os outros. Mais ou menos isso. Então, o problema é que a liberdade ela vai chocar com isso. E o que Paulo ficou furioso é que quando ele fundou algumas igrejas nessa província romana da Galácia, ele fundou, deixou algumas instruções, depois partiu para as outras, né? Foi viajando. Mas depois veio outro pessoal do movimento judaico, passando nessas mesmas igrejas, e dizendo que não era assim, que tinha que voltar ao antigo regime e sistema judaico, que envolvia todo o regulamento, regras religiosas. Aí o povo começava a ficar confuso e não sabia o que fazer. Aí Paulo ficou furioso com duas coisas. Primeiro, ele ficou furioso com esse pessoal que foi lá fazer isso. Segundo, ele ficou furioso com os cristãos que se deixaram intimidar. Então, por isso que Paulo pega pesado com eles também. E ele vai dizer isso aí, gente, Cristo nos dá essa liberdade. Depois ele vai dizer assim, no capítulo 5 que a gente viu, uma vida com Deus, todas as características de uma vida com Deus, que essa liberdade nos proporciona, não é? Deus, ele não vai nos forçar a fazer nada de fora para dentro. Pelo contrário, ele vai nos libertar de dentro para fora. Então Jesus Cristo é a liberdade. A gente vê tantas pessoas hoje, mas também por toda a história da humanidade, desde essa época, que era mais ou menos anos 50, 60 depois de Cristo, a gente vê tantas coisas. Quando a pessoa tem liberdade, né? Quando ela tem liberdade, poxa, é como se fosse a coisa mais preciosa que ela tem. Quantos filmes ilustram isso? Sejam eles filmes de escravidão, filmes de batalhas, né? De terras, enfim, a gente tem tanta história. E a gente vê como a gente às vezes não valoriza essa liberdade. Às vezes liberdade até de perseguição, como a gente sabe que alguns países têm perseguição. Então que a gente valorize a nossa liberdade em Cristo e que a gente atenta para o que o Paulo falou a partir do verso 22, uma vida com Deus, com todas essas características. Então meu desejo, minha oração, que a gente não fique preso em legalismo nenhum,
A gente não fique preso em ritos, em algo que tem regras religiosas, sistema religioso, que isso nos aprisiona. Mas pelo contrário, que a gente leia mais uma vez e filtre mesmo o que Paulo diz no capítulo 5, verso 1, como que Cristo é liberdade para nós. E depois no verso 22, que ele vai falar, vamos falar de uma vida com Deus, que nada mais é do fruto do Espírito. Então meu desejo é esse, minha oração é essa. Chega de legalismo, né? E vivemos a vida plena em Cristo na sua liberdade total.